Olá pessoal, boa tarde. Já em breve iniciaremos a nossa live. Eu acho que o assunto você tinha que ter colocado antes de entrar. Boa tarde pessoal. Só um minutinho, nosso convidado entrar e já vamos dar início. Então hoje a gente vai tratar sobre o novo projeto Sejusc Agro do Tribunal de Justiça do Paraná. Projeto piloto aí que vai ter início aqui na comarca de Palmas. E a gente vai convidar aqui para o nosso programa Diálogos com o coordenador, Dr. Eduardo Viana, que vai ser o coordenador desse projeto piloto, para a gente saber quais são as origens, os objetivos desse projeto e como vai funcionar. E também tratar sobre o assunto da importância das soluções alternativas de conflitos para redução de demandas no Poder Judiciário e para a gente conseguir, para as partes chegarem a uma composição que atenda melhor às suas necessidades. Então, daqui a pouco, nosso convidado já vai ingressar na live e a gente vai dar início. Só um minutinho aí que ele já está acessando. Recentemente eu publiquei um artigo científico que eu trato sobre as soluções alternativas de conflitos no agronegócio. Sabe que o agronegócio, existe inúmeras esferas de incidência, né? Seja na área ambiental, na área criminal, contratos e também questões trabalhistas, tributárias. Então, são inúmeros campos de incidência do direito no agronegócio. E a importância, então, da gente ter um perfil negociador, dos advogados também terem esse perfil negociador. Até recentemente, na questão ambiental, teve uma publicação que diz respeito às câmaras de conciliação administrativas em matéria ambiental. Então, seria da importância de a gente ter esse perfil negociador. Também a questão penal, também agora com os acordos de não persecução penal, no que tange a crimes ambientais de no mínimo 4 anos, também exige esse perfil negociador. Então, tudo está caminhando para a gente trabalhar a questão da negociação e da conciliação.
E nesse texto eu abordo técnicas de negociação segundo Harvard. E uma das bases do texto foi esse livro aqui, Como Chegar ao Sim. Eu indico para o pessoal aí que trabalha nessa área de negociação que é muito importante. E aí eu abordo o método de Harvard, que são 4 passos, né? O primeiro deles seria separar as pessoas do problema. O segundo seria se concentrar em interesses, não em posições, né? Abrir mão daquela estilo de negociação de barganhar posições, inventar opções mútuas, com ganhos mútuos, né? O processo de ganha-ganha, e também insistir em usar critérios objetivos, ou seja, o acordo tem que ser justo para ambas as partes, sob pena de daqui a pouco a pessoa não cumprir esse acordo ou se sentir prejudicada e gerar outros problemas de relacionamento, etc., dependendo a esfera de aplicação. E um quinto passo aí seria a alternativa, ou seja, se que os autores aqui eles denominam de BATNA, ou seja, a sua melhor alternativa. Se a pessoa tiver uma alternativa melhor do que o acordo, ao que tudo indica, esse acordo pode não acontecer. Então você tem que trabalhar, e nós advogados entender, assim, antes de sentar na mesa de negociação, quais são as alternativas da outra parte e também quais são as suas alternativas caso você não tenha um acordo. Então, se a sua alternativa é pior do que um acordo, às vezes o acordo é mais vantajoso. Então, isso são alguns pontos desse artigo científico, que será publicado logo em seguida, ainda esse ano, se não no início do ano que vem. E até a gente poderia marcar uma outra live aí com algum colega para tratar especificamente sobre esses temas aí que envolvem a teoria da negociação. Gostaria de dar as boas-vindas para o Dr. Guilherme, nosso colega da pós-graduação do IUMA. Seja bem-vindo, Dr. Guilherme. Logo em seguida vamos dar início. O nosso convidado de hoje, Dr. Eduardo Viana, já está ingressando na live, que a gente vai tratar sobre o projeto piloto aqui do Tribunal de Justiça do Paraná, Sejusc Agro. E o projeto piloto vai ter a sede aqui, primeira comarca desse tipo de negociação especializada aqui na comarca de Palmas, onde o Dr. Eduardo Viana atualmente é o juiz titular. Exatamente, doutor Guilherme. Se der certo aqui, com certeza vai ser multiplicada essa ideia, que o Sejusc tiveram início um projeto de uma resolução do CNJ, a resolução 697 de 2020, de 2010. Não, perdão. É a resolução 125 de 2010. Então, foi a criação dos Centros Permanentes de Conciliação. E aí previu a qualificação de membros do Poder Judiciário, diversas iniciativas aí para auxiliar na conciliação. E agora, então, a gente está tendo um Sejusc 2.0 aí, que seria Sejuscs especializados, né? Nesse caso, o Sejusc especializado em demandas do agronegócio, o que exige dos profissionais que vão atuar nessa negociação conhecimento da matéria e todas as circunstâncias que envolvem a atividade agropecuária. Os nossos colegas aqui da UBAL, que estão entrando, Jéssica, Cíntia, sejam bem-vindos, doutor Guilherme, já mencionei. Conhece muito bem que o regime
agrário, né, o direito agrário, o direito do agronegócio, possui diversos princípios, leis específicas que tratam da matéria, no que tange ao crédito rural. São todas questões que fogem um pouco das normas gerais. Então, por isso, um Sejusc especializado nessa área que entenda as necessidades do produtor rural, né? E também daqueles que estão querendo recuperar o crédito. Então, é uma iniciativa muito... é necessário ser dado os parabéns, né? Para que realmente esse Sejusc especializado ganhe força e dê resultado aos produtores. E todos aqueles que precisam desse tipo de negociação. O doutor Eduardo já acabou de entrar, eu vou enviar a solicitação para ele e logo daremos início ao nosso bate-papo. Boa tarde, doutor Eduardo. Boa tarde, doutor Paulo. Tudo bom? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tá tudo certo aí a conexão? Tô ouvindo. Tá ouvindo também? Ótimo, tá ótimo, tudo certo. Ah, então tá bom. Então tá, doutor, não sei se a gente já Desculpa poderia a demora, tá? Desculpa a demora. Não, imagina, tá ótimo. Tá ótimo. Eu até iniciei a nossa conversa, assim, primeiro, muito obrigado, doutor, pela disponibilidade. Desde o início desse projeto, o senhor se mostrou uma pessoa muito aberta a gente conversar sobre o tema. A nossa Comissão Claro. do Direito Agrário aqui da subseção de Palmas também, nós já tivemos algumas reuniões. Espero que tenha sido vantajosas aí, que tenha dado resultado no seu projeto aí. Gostaria de parabenizar o Tribunal de Justiça, na pessoa do segunda vice-presidência, pela coragem e a vanguarda em fazer um Sejusc, que eu estava comentando aqui, um Sejusc 2.0, né? Que é um Sejusc especializado. Então, os Sejuscs, eles tiveram início ainda em 2010, né? Uma portaria do CNJ, e isso foi muito interessante aí para a gente auxiliar nesses procedimentos de conciliação. Então, doutor, seja bem-vindo à nossa... E agora, então, com essa portaria do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, a portaria 7.117 de 2020, ela é de outubro, né? Então, tem 2 meses, é um caráter piloto mesmo. Então, doutor, eu gostaria de parabenizar mais uma vez pela iniciativa, dar boas-vindas, e já de pronto eu passaria a palavra para o doutor para falar então sobre esse projeto, quais são os objetivos e as origens, para a gente entender um pouquinho esse projeto de vanguarda do Tribunal de Justiça do Paraná. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Obrigado, doutor Paulo. Parabéns aí por estar à frente aí da Comissão de Direito Agrário de Palmas, né? É importante isso, até porque a região vive disso, né? A gente sabe que a principal força motriz financeira, econômica, é o agro, né? Bom, isso primeiro eu quero agradecer, além de agradecer o doutor Paulo, fazer uma deferência aqui ao desembargador e conselheiro Luiz Fernando Tomasi Kepp. Ele, em conjunto com o desembargador José Laurindo, segundo vice-presidente, agora eleito presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, né? Ambos tiveram essa ideia de um projeto piloto do Sejusc Agro. Quem entrou em contato comigo foi o Dr. Anderson Fogaça, quem mandou um abraço também, juiz auxiliar da segunda vice-presidência, um grande amigo. E, na verdade, há uma espécie de projeto desse lá no Mato Grosso. Mas o que nos foi colocado é que o juízo, que até eu não conheço, mas é que o juízo lá do Mato Grosso, ele faz palestras, profere palestras, auxílio, enfim, fala sobre os métodos alternativos de solução de conflito,
em feiras de agronegócio, né? É nesse tocante, né? É abrir a visão do pessoal do agro para a possibilidade de soluções alternativas de conflito. Bom, Ótimo. tomando isso, eles me outorgaram aí a coordenação do Sejusc Agro e nós imaginamos em conjunto isso, de ir um pouco além. Não deixar só, claro, a parte de tornar isso conhecido, né, seja através de palestras, reuniões, é extremamente importante, isso não tenha qualquer dúvida. Mas dentro dentro da realidade que nós temos, especialmente no sudoeste do Paraná, verificamos que muitas vezes as pessoas não têm. Até está falando aqui, Luísa Bagatin, que tem o contato do Juiz do Sorriso, né? Sim, Até se sim. quiser mandar, se quiser mandar, seria um enorme prazer falar com ele. Ela pode mandar para a gente, doutor. Ela é nossa colega Isso. da UBAL, da associação. Ah, bacana. A gente Bacana, te então pode ser, passa. sim. Claro, o doutor Paulo me passa. Estamos à disposição, né? Claro, se quiser Pode, conversar claro. diretamente. Legal. E não, pode centralizar, não tem problema não. E aí, o que nós pensamos? Nós criamos um formulário, assessor do Zimbrador Cap. Assessora do CAP. Sensacional. Nós criamos um formulário em que o agricultor ele vai poder ali expor a situação financeira que se encontra. Ele vai poder colocar todos os débitos que possui, se a sua terra tem algum gravame. Por que isso? Porque a ideia não é apenas que o agricultor nos procure o Poder Judiciário quando está com problema. Ele tem que apresentar quando ainda há soluções disponíveis anteriores a diligências executivas, por exemplo. Muitas vezes nós ouvimos dos agricultores que eles só ficam sabendo da demanda quando vai o avaliador do leilão. Quer dizer, por que isso? Isso eu tive a oportunidade de falar no Sindicato Rural de Palmas. O agricultor no Brasil, eu acredito que isso seja no mundo, eu estou no Brasil porque é onde a gente conhece. O agricultor no Brasil ele sai de casa às 6 da manhã para trabalhar, 5 da manhã, e volta às 7 da noite. Não é ele quem recebe o oficial de justiça quando vem algum problema, quando vem uma execução. Então ele não fica sabendo e ele ele não tem uma estrutura jurídica como tem as grandes empresas para poder consultar um advogado, né? Consultar um corpo jurídico. Então, não raras vezes, o fim da história de um financiamento rural, etc., é o agricultor perdendo a sua terra. E não é isso que nós queremos. O que nós queremos é abrir a possibilidade de que o agricultor utilize soluções alternativas de conflito, especialmente mediação e conciliação, para resolver a sua vida de uma maneira completa. Então, se ele tem 2, 3 financiamentos, se ele tem 1, 2 gravames, ele nos traga essa situação. Tanto que o formulário que nós propomos, o ideal é que o agricultor ele nos traga as cédulas, os contratos, nos traga quais os gravames. Por quê? Porque se tiver mais de um financiamento, se tiver mais de um contrato, nós iremos chamar todos os bancos, nós iremos verificar uma situação plausível. Porque também de nada adianta o agricultor fazer um acordo em que ele vai pagar 3, 4, 5, 10 mil reais, sendo que ele já tem quase toda a renda dele comprometida em outros financiamentos. O que nós queremos é dar fôlego ao agricultor para que o agricultor possa aumentar o seu negócio, né? Possa desenvolver mais o seu negócio. Então seria nesse sentido, né? Ótimo, sem dúvida alguma. E até trazendo para o debate aqui uma questão que agora nós tivemos, especialmente na questão do crédito privado, do agronegócio, né? Nós tivemos a lei do agro, que foi denominada, onde criou alguns dispositivos que garantem interesses do credor, né? Tais como patrimônio de afetação, já havia alienação fiduciária, ou seja, são procedimentos que aceleram ainda mais eventual perda de propriedade se caso houver inadimplemento. Então, até por conta disso, eu acho que o projeto piloto aí vem muito a calhar aí para a gente dar um suporte aí para a gente, antes
de que haja uma perda da propriedade, né? Como o senhor falou, tomar conhecimento com o mandado de avaliação, você tem um canal para conseguir reestruturar esse produtor que está, infelizmente, em questões com dificuldades financeiras. E se me permite, nós fizemos até para justificar o projeto piloto, nós fizemos um estudo com algumas financeiras. Nós temos no Brasil o Grupo Cielo, por exemplo, eles fazem estudos sobre viabilidade financeira, sobre, enfim, setores econômicos. De cada 5, 4 agricultores possuem débitos, possuem dívidas em financiamentos. O grau de endividamento dos agricultores hoje é extremamente elevado. E não só isso. E aí eu posso dizer, com conhecimento empírico, porque a minha sogra ela é agricultora, então eu sei como é que funciona, a questão de perda de lavoura. A gente tem que entender que a agricultura ela é extremamente vulnerável. Ela é algo muito delicado. Então, a gente teve ali, mesmo em Palmas, salvo engano, acho que há uns 3, 4 anos atrás, quem investiu em maçã perdeu quase tudo, em decorrência de mau tempo, granizo, enfim, uma praga. E o que ocorre? Muitas vezes o seguro não cobre tudo, ou demora para sair o valor do seguro. Então, tudo isso vai criando uma bola de neve para o agricultor. Né? Então, eu acredito que essa seja a relevância. E mais, salvo engano, isso até foi falado pelo deputado Sérgio Souza, acho que hoje, em PIB direto, o agronegócio equivale a de 20% a 25% do PIB nacional. E se nós formos ver direto e indireto, é mais de 50%. Então, eu acredito que o tema é relevante e a ideia da segunda vice-presidência, do desembargador Keppen, seja justamente proteger o agricultor e fomentar o agronegócio no Brasil. Exatamente. A gente sabe, nessa questão que envolve o crédito rural, especialmente, o produtor poucos têm recursos próprios para financiar a sua produção. Então, é necessário recorrer a um financiamento, se não for através de crédito privado ou crédito público, né? A gente sabe que o seguro rural não dá conta das perdas, né? É ineficiente. E a gente sabe que a agricultura ela é uma empresa a céu aberto, né? Então, até mesmo o manual de crédito rural ele traz algumas hipóteses, né? Que é possível a prorrogação da dívida nas mesmas condições, sem nenhum acréscimo de juro e tal, na hipótese de frustração de safra ou dificuldade de comercialização do produto ou outras situações que prejudiquem a produção. Mas muitas vezes os produtores nem sabem disso e às vezes os bancos exigem um requerimento prévio com prova desse tipo de circunstância e talvez o Sejusc Agro sirva também como um amparo se o produtor numa dessa não tomou essa providência administrativa, possa então nesse canal de negociação resolver essa questão de crédito ou a parcela que está vencendo, conseguir prorrogar e manter o contrato nas mesmas condições. Talvez seria essa uma alternativa. E um outro ponto, então, que eu gostaria de falar com o doutor, se o Sejusc, você já me comentou que foi feita uma pesquisa de campo, né, para saber quais seriam os principais problemas, mas se está limitada a questão de crédito rural ou a ideia seria também aumentar para outras áreas do direito. A gente sabe que o direito agrário tem a questão contratual, tem algumas questões que envolvem multas ambientais, eu não sei se não fugiria da competência da vara civil, né? Se ela vai ficar restrita à vara civil, ou algumas questões contratuais, prestação de serviço, algumas coisas assim, se todas as demandas que atingem o agronegócio, eu estou até com o formulário aberto aqui do projeto, então, se provando a condição financeira e provando que foi um negócio decorrente da atividade, se é possível ele buscar essa alternativa de solução alternativa. A ideia é que seja restrito, pelo menos nesse início, né?
como é um piloto, que seja restrito àqueles negócios jurídicos que envolvam safra e suas adjacências. É claro, a gente sabe que o produtor, muitas vezes, ele não pega há várias modalidades, né? Há o produtor que pega o financiamento e aí ele vai atrás, vai na cooperativa, etc. E aí com aquele financiamento ele acaba realizando todos os seus negócios para a viabilidade da safra. Mas nós sabemos que existem várias negociações realizadas entre o agricultor e cooperativa, entre o agricultor, por exemplo, ele compra um caminhãozinho para sua concessionária. Então, a ideia é justamente fazer com que o negócio agricultura, o negócio agro, seja viabilizado e fomentado. É evidente, e até nós tivemos uma reunião sobre isso, né? É evidente que a gente não pode abrir, por exemplo, para casos em que o agricultor... Isso é comum e normal aqui no Brasil. O agricultor utiliza-se de algum subsídio que possui para adquirir um veículo, para adquirir, ainda que utilize de vez em quando na sua lavoura, mas a gente sabe que é para uso pessoal, etc. Não é essa a ideia inicial. A ideia inicial é focar no agronegócio, certo? A ideia inicial é essa. Então, nós iremos analisar inicialmente a natureza jurídica do contrato colocado para fins da solução alternativa de conflito e o cadastro de rural, né? Esses dois são os dois principais pontos de análise para enquadramento, né? É evidente que a gente sabe, doutor Paulo, o senhor como advogado ainda mais, que hoje em dia, tanto os negócios propostos pelas instituições financeiras quanto as linhas de crédito, elas possuem uma variedade, eu diria, infinita, né? Então a gente sabe que nós vamos nos deparar com alguns negócios que, olha, tem envolvendo uma garantia hipotecária de outro bem, mas aí o negócio foi realizado para fomentar o agro. Veja, cada caso vai ser analisado, né? A gente tem que ver o seguinte, a premissa é fomentar o agronegócio, é resguardar os financiamentos, as dívidas do agricultor em relação à sua safra. Em princípio é isso. Aí, claro, as variáveis terão que ser analisadas caso a caso. Ótimo, ótimo. E uma outra questão, doutor, como estão as perspectivas aí, se o senhor, por exemplo, já teve algum caso, né, que foi baixado em diligência? A gente sabe que a gente está em momentos de pandemia que as audiências ficaram um tanto prejudicadas, né? Mas a questão, assim, a perspectivas aqui em Palmas, se há muita execução que por acaso, porventura, possa ser baixado para essa audiência de conciliação, quais são as perspectivas desse projeto aqui? Olha, doutor Paulo, na segunda-feira, inclusive agora, nessa segunda-feira, eu vou estar em Palmas, né? E eu vou fazer uma portaria pelo Sejusc para que seja juntado nos processos. Claro, a gente não, em hipótese alguma, vai fazer qualquer coisa de negativa de jurisdição, isso é evidente. Sim. Mas nós vamos já disponibilizar, até vi aqui que o Thiago Cortellini, que é o secretário do Juizado Especial, né? Nós vamos disponibilizar, tá ali, a gente vai disponibilizar o formulário, certo? E nos processos que envolvam créditos rurais, agrários, que sejam verificados tanto na vara civil, especialmente na vara civil, nós vamos juntar a portaria, né? Já juntando o formulário, o Sejusc Agro, etc., para ver se as partes têm essa intenção, né? E em havendo a intenção, nós iremos fazer uma pauta própria do Sejusc Agro. Ótimo, ótimo. Doutor, até aproveitando, a gente já teve uma reunião com a Comissão do Direito Agrário, né, os membros, com o doutor, e a gente fez algumas questões. Uma delas seria a questão da necessidade de acompanhamento por advogado, né, porque até nós comentamos na época que não basta só fazer um acordo, é necessário redigi-lo de uma forma que garanta a paridade de armas, né, porque muitas vezes o produtor vai estar desamparado e a financeira vai estar com o seu corpo jurídico. Então, não sei se o doutor já tem alguma posição em relação a esses nossos pedidos, né? Olha, doutor Paulo, pensando nesse sentido,
Hoje, todas as execuções que são manejadas em decorrência do agronegócio, elas são na vara civil, certo? Uma vez que são na vara civil, obrigatoriamente o agricultor, o executado, vai ter que ter um advogado. Isso me parece que não há campo, pelo menos não por parte do juízo, né, ou por parte do Sejusc Agro, de alterar. Isso não tem campo e não é ideia. É claro, eu não falo aqui por de repente, determinações do tribunal, do CNJ, tal. Eu falo do juízo. Sim. Né? Não há como afastar o advogado, a necessidade do poder postulatório na vara civil. Isso é impossível, então não cabe. O que nós entendemos? Em regra, as discussões acerca dos débitos advindos do agronegócio, elas superam a casa do juizado especial, certo? Então, não se faria possível a discussão em sede de juizado especial. Especialmente quando somente com 20 salários mínimos, que, né, em princípio não precisa de advogado. Assim, 20 salários mínimos já se faz necessário advogado. E, em regra, posso dizer com muita tranquilidade, eu não me recordo de algum contrato agrário que tenha sido realizado e eu tive a oportunidade de analisar, de valor inferior a 20, 30 mil reais. É raríssimo, isso é muito raro. Então me parece que a presença do advogado não só é recomendável, né? Porque como eu mencionei no início, o formulário que nós sugerimos não é um formulário para verificar um caso de menor complexidade. Em regra, vai ter que ter uma pessoa especializada para avaliar junto ao agricultor quais as saídas melhores. A gente está falando aqui de garantias hipotecárias, de garantias reais, e para entender isso, seus reflexos, e fazer um acordo que nós estamos aí imaginando na casa de dezenas de milhares de reais, etc., que são os valores que envolvem uma safra. Não me parece que possa ser feito sem um atendimento especializado. Então, em princípio, não vislumbra essa possibilidade. E, como eu disse, não é nem competência do juízo civil fazer qualquer tipo de determinação abrindo mão do poder postulatório ou do auxílio do advogado. Pelo contrário. Ótimo. Antes da nossa live, doutor, eu até elenquei aqui algumas situações em que o ordenamento jurídico ele já tem trabalhado para privilegiar, né, soluções negociadas. Então, teve aqui em 2010, teve então a criação dos Sejuscs, né, pelo CNJ. Em 2015, a gente teve o novo Código do Processo Civil, que criou essa audiência preliminar de conciliação, que ela é só se caso as partes não queiram, que ela não será realizada. Teve a Lei de Mediação também de 2015, a 13.140 de 2015, que trouxe alguns princípios que orientam a matéria. E agora, mais recentemente, a gente teve até uma resolução 697 de 2020 no STF, que criou também centros de mediação e conciliação para soluções processuais e pré-processuais. Então, existe todo um arcabouço legal que conduzem para esse meio alternativo, né, de conflito. O que o doutor teria para nos comentar da sua experiência, das vantagens de uma solução negociada, de uma mediação? Qual é o reflexo isso para as partes e até para o Poder Judiciário? Veja, eu entendo que atualmente para a execução judicial, né, o cumprimento de sentença, enfim, quando você fala de processos executórios, eu entendo como tem que ser visto como a última ratio, né? É o último. Porque você está falando em medidas expropriatórias. Tomando aqui por uma ideia do próprio agronegócio, me parece completamente incoerente nós fomentarmos medidas expropriatórias quando nós temos no agronegócio uma das principais roldãs
da economia nacional. Então, quer dizer, eu quero que a economia cresça. O agronegócio me parece, o principal para a economia crescer, ainda mais num período de pandemia. E, de outro lado, eu vou fomentar medidas expropriatórias que vai retirar a terra do agricultor. Não parece fazer sentido. Veja, não é negando a necessidade de medidas expropriatórias em casos específicos, absolutamente. Nós sabemos que há casos de devedores contumazes, pessoas que adquirem o crédito pensando numa situação e nós não vemos outra saída. Sim, isso existe. Mas isso tem que ser a exceção. O meu ideal, e aqui faço até mais uma deferência ao desembargador Kepp e ao desembargador José Laurindo, a minha cabeça imagina que num futuro muito próximo, e amanhã inclusive vou gravar uma aula sobre isso, não sobre exatamente no agronegócio, mas sobre justiça restaurativa no meio empresarial. A minha ideia é nós termos um círculo de justiça restaurativa, etc., no agronegócio, nas dívidas do agronegócio. Porque me parece que nós temos que imaginar soluções conjuntas. Não é uma parte querendo tirar, outra parte não tendo como pagar, e cada um do seu lado e vai para a briga. Não. Nós temos que tentar fazer com que o Brasil retome os trilhos. Para isso, todos têm que ter a sua responsabilidade. Certo? Então, me parece que a justiça restaurativa nas dívidas oriundas do agronegócio é uma perspectiva e me parece que pode ser visto como uma realidade. O desembargador José Laurindo é o principal fomentador da justiça restaurativa no Tribunal de Justiça do Paraná e mais, a Comissão de Justiça Restaurativa no CNJ é capitaneada pelo desembargador Kepp. Então, quer dizer, no Paraná nós temos nós estamos muito bem representados e bem servidos para que isso ocorra. Então, a minha ideia é trazer a justiça restaurativa para este momento pré-processual. Né? E o mais importante, isso é algo que eu venho conversando com alguns estudiosos, até com a minha esposa, que me ajuda muito nisso, nesses estudos. O que me parece o principal ponto da justiça restaurativa? Ela é orgânica, ela é modulável. Quando a gente está falando de uma conciliação no fórum, a gente está falando de uma mediação, etc., nós temos os limites legais e aquela visão processual. A justiça restaurativa é modulável. A justiça restaurativa ela permite que nós, é uma linguagem não muito acadêmica, mas que a gente saia da caixa. Certo? Que a gente veja soluções, vislumbre soluções efetivamente que atendam as partes, que atendam o objetivo principal, que é fomentar o agronegócio, mas ao mesmo tempo dar aquela resposta que a sociedade necessita. Então, me parece que o próximo passo é a justiça restaurativa no agronegócio. É o que eu vou buscar e tenho certeza que com o apoio desses dois ícones que nós temos, que é o desembargador Kepp e o desembargador José Laurindo. Então, respondendo a tua pergunta, me parece que não é mais coerente imaginar qualquer execução, dívidas do agronegócio sem passar antes por uma fase que não envolva o judicial e fases expropriatórias. As fases expropriatórias têm que ser reservadas para os casos em que nós não encontramos outras respostas. Ótimo. Excelente, doutor, pela sua opinião, pela aula, né, de justiça restaurativa. Eu acho que realmente, e na questão que envolve o agronegócio, eu recentemente até escrevi um texto sobre as inúmeras incidências que pode haver a negociação no agronegócio. Até eu comentei sobre a questão que envolve questões ambientais, né? A gente tem os termos de ajustamento de conduta na seara do Ministério Público, que é uma negociação. Agora foram criadas as comissões as câmaras de conciliação em matérias administrativas de multas ambientais. A gente tem toda a questão de mediação familiar, que pode ser utilizado para fins de sucessão patrimonial, né, a sucessão das famílias do agronegócio. Também tem a questão contratuais, crédito rural, agora então o Sejusc Agro como mais um meio para alcançar esse fim, que é a negociação, uma decisão conciliada. Tem a questão também agora criminal, né, com acordo de não persecução penal,
que também alguns crimes que incidem no agronegócio é possível, né, com penas de 4 até 4 anos, né, que é possível a negociação. Então, todo o arcabouço está caminhando para uma justiça restaurativa. E aí eu destaco o papel, né, o papel do advogado e também do Poder Judiciário. Eu acho que o Paraná aqui tem que realmente parabenizar por essa iniciativa de algo especializado no agronegócio, que vai também dar experiência e vai com certeza capacitar os profissionais para atender essa demanda. E no meu artigo até comento sobre esse livro, não sei se o doutor conhece, Como Chegar ao Sim, que Sim, é sim, sim. a técnica de negociação de Harvard, onde eles comentam sobre a questão de você ter um processo de ganha-ganha e também a gente se afastar um pouco da pessoa, né? Muitas vezes a gente tem uma questão que envolve questões familiares, você buscar mais atingir os interesses do que o embate aí em relação à pessoa que está por trás da negociação. Sim. E também eu até comentaria com o doutor a questão de e quais são então os próximos passos. O senhor comentou que seria então vai juntar no processo esse formulário, essa portaria, né, Sim. doutor, e aí intimar as partes para ver se possuem interesse na negociação. Claro que isso demanda das partes, né, uma iniciativa das partes. E as audiências aí, doutor, também, eu acho que a questão online, eu acho que é possível, né, também ser feita. Sim. Como tá? A ideia é fazer online, né? Até porque atualmente é possível semipresencial. Uhum. Claro, em Palmas a gente acabou tendo que suspender por um tempo, mesmo semipresencial, em, em razão de uns pequenos surtos de Covid que teve aí. Mas a ideia é fazer virtual, até para agilizar, né? Para não ficar uma coisa etérea, né? Uma coisa abstrata. Então, Certo, certo. juntar os processos. E veja, a gente tem conversado com alguns advogados de cooperativas de crédito. É claro que no frigir dos ovos nós teremos que verificar junto às instituições financeiras maiores também. Mas a gente sabe que, especialmente no interior, as cooperativas de crédito têm se tornado mais atrativas para os pequenos e médios agricultores, seja pelas suas taxas, seja pela proximidade com o agricultor, né? Então, nós temos conversado com algumas cooperativas de crédito para, num prazo curto, quando eu digo curto, até o começo do ano que vem, aí algo assim, nós fazemos mutirões com as cooperativas de crédito. Então, apresentar, porque a ideia inicial minha era falar com as cooperativas antes, com as cooperativas de crédito. E aí, conversando até com um amigo e advogado, o Dr. Cleito Timulac, de Pato Branco, ele falou, olha, mas quem sabe se você conversar também com os sindicatos rurais onde estão os agricultores. Eu falei, não, realmente, a gente tem que conversar com onde está o agricultor antes, né? Então, a ideia é fazer mutirões do Sejusc Agro com as cooperativas de crédito no interior. Essa é a ideia inicial, né? Para começar essas tentativas de solução de conflito alternativas, né? Então, acho que o próximo passo seria juntar nos processos em Palmas, porque é mais fácil, né? Logisticamente é mais fácil. E já no início do ano que vem, iniciar aí as tratativas dos mutirões de conciliação, e, enfim. E também, até aproveito aqui, a ideia é, no começo do ano que vem também, criar um centro de justiça restaurativa, verificar em Palmas a possibilidade, mas também lá em Francisco Beltrão, e que uma das vertentes ali, veja, a justiça restaurativa, ela tem como hoje, uma das principais vertentes, o direito de família, direito de infância, enfim, né, o direito criminal, né, ela surgiu nessas demandas, mas a gente verifica que pela sua característica de organicidade, de orgânica, ela cabe em qualquer área do direito. Então, junto com essas áreas mais comuns, também trazer um centro de justiça restaurativa do agronegócio lá para Francisco Beltrão. Essa é a ideia Francisco também. Beltrão. Claro que eu vejo, quando eu falo Francisco Beltrão, é o sudoeste, né, que é onde, enfim, logisticamente é mais fácil hoje.
Ótimo, ótimo. Doutor, não sei se nós temos alguma pergunta, até deixo em aberto aí se o pessoal tiver algum questionamento. Não sei se o doutor teria mais algum ponto dentro da ideia da nossa, do projeto em si, né? Mais alguma complementação? Fique à vontade. A gente gostaria de deixar a Comissão do Direito Agrário, nosso escritório à disposição naquilo que for necessário para divulgação ou fomentação, né, das negociações, da conciliação e também da divulgação do projeto, né, para que o pessoal saiba que existe essa possibilidade, né, que o juízo aqui está aberto para promover a conciliação, e tanto a Comissão de Direito Agrário também, são alguns eventos, a gente até tinha um projeto para promover um evento sobre direito agrário e do agronegócio aqui em Palmas, mas a Covid aí nos pegou e acabou não sendo possível. Mas, quem sabe futuramente até trazer um painel, ou a gente marcar uma outra live, ou fazer um evento aí falando sobre a importância da conciliação no agronegócio. Quem sabe até deixo convidado o doutor aí, se quiser participar. Fique à vontade, a gente poderia até pensar em algo mais regionalizado e até para que esse projeto realmente, a nossa intenção aí, enquanto comissão, enquanto advogado atuante no agronegócio, é que o projeto dê certo e que se multiplique, né? Quem sabe seja um projeto piloto, já teve em Sorriso, mas não nesse formato, mas quem sabe no formato que está sendo proposto aqui pelo tribunal e pelo doutor, que eu sei que se esmerou muito para fazer o projeto e estabelecer os critérios, que se multiplique pelo Brasil, aí, que com certeza vai ser um aliado do produtor. A gente verifica que o agronegócio ele caminha com subsídio, né, eu digo financeiro, mas o que nos parece é que quando o agricultor necessita de uma orientação mais apurada, falta ainda, sabe? Nós, como governo, né, como Estado, eu digo, nós como Estado, né, amplo senso, falta nós darmos esse alicerce ao agricultor, ao agronegócio, sabe? Porque a gente tem que lembrar que nem todos são grandes latifundiários, né? Hoje a minoria, na verdade. A minoria. Então, hoje quem faz girar o Brasil são os pequenos e médios agricultores. E esses, me parece, pelo menos para a pesquisa que nós fizemos, são os mais prejudicados em decorrência de... E aqui não é questão de culpa ou qualquer coisa assim, mas é uma política capitalista, é uma política que visa lucros, etc., e que não distingue, muitas vezes, agricultor de outros segmentos, etc., quando a gente sabe que o agricultor ele possui uma condição peculiar de trabalhador árduo, mas que, por vezes, não possui a orientação necessária, a orientação correta. Então, a ideia é justamente trazer ao agronegócio a possibilidade de conhecimento dos seus direitos e conhecimento da sua situação financeira real. Porque o que a gente verifica é que, por vezes, isso eu ouvi de um agricultor. Ele falou assim, olha, acho que se eu tivesse a real noção da minha situação, valeria mais a pena para mim parar de produzir qualquer coisa, ficar no zero, do que ficar fazendo dívida e enrolando dívida. Exatamente. Isso é muito triste. Exatamente, isso é muito triste. Sabe? Não é essa realidade que nós queremos. Até eu anotei uma situação que eu ia comentar na outra pergunta, a questão da recuperação judicial, né, do produtor rural. A gente teve agora recentemente o entendimento, havia uma discussão da questão no STJ se caberia ou não, e a questão do prazo, né, se ele era necessário fazer o registro e só depois do registro decorrente de 2 anos de atividade ele poderia fazer o pedido de recuperação judicial. Ou se a sua atividade já contava anterior ao registro para fazer o pedido. E aí o entendimento é de que o registro ele pode ser feito e a atividade sendo comprovada nesse inteirinho de 2 anos, ele tem direito à recuperação judicial.
Mas agora já teve aprovação, né? Eu acho que está para sanção presidencial a nova lei de recuperação judicial. Eu até nem cheguei a ver o texto, aí até vou esperar ver se tiver alguns vetos, e tem uma previsão específica para produtor rural, que talvez seja também uma fonte aí de uma segurança, se caso, por questões que não cabe a gente também julgar, mas a questão às vezes de gestão ou por uma questão climática, porque a agricultura, o negócio agrário, ele está sujeito a dois riscos, né? É o risco do negócio, cambial, oferta de preço, compra e venda, questão de oferta e de procura. Agora o preço da soja, por exemplo, tem uma forte não, é exclusivamente internacional, né? Dependendo do preço do dólar, é o preço da soja. E assim como os suplementos, aí, a questão de insumos também são cotados em moeda estrangeira. Então isso pode dar um baque. Mas pelo menos você tem essa possibilidade do empresário rural as mesmas condições que o empresário industrial ou comercial tem, né? Que é a recuperação judicial. E também é uma forma de negociação, né? Porque parece que o projeto agora ele prevê a suspensão das execuções pelo prazo, acho que de 180 dias. Não sei qual é o prazo para negociação, né? Mas me parece, doutor Poli, aí, corroborando isso que o doutor está falando, que se nós tivermos essa prática conciliatória específica do agronegócio, nós teremos uma cultura de conciliação no agronegócio. Porque, você veja, tanto a conciliação, a mediação e a justiça restaurativa, as técnicas de justiça restaurativa, elas podem entrar em qualquer momento da solução dessas dívidas, sabe? Pré-processual também. Pré-processual. Mesmo, veja, nós podemos utilizar pré-processualmente dentro de uma ação e dentro da recuperação judicial. Exatamente. Certo? E eu vou além. Claro, a legislação, ela busca dar guarida, a gente tem visto que ela vem buscando algumas guaridas mais incisivas em favor do agronegócio. Agora, nós precisamos fazer com que o agricultor ele saiba antes dos seus direitos. Porque, convenhamos, se o agricultor sai de casa, como eu falei, 5 da manhã, volta às 7 da noite, e muitas vezes ele acaba dando conta de uma dívida, etc., só quando está no momento expropriatório, como que a gente vai levar o conhecimento dele à disciplina de uma recuperação judicial agrícola? Entende? Nós temos que abrir as portas do Poder Judiciário, da OAB, para que o agricultor saiba das suas possibilidades. Dos seus direitos. Dos seus direitos. Me parece que esse é o grande problema. Muitas vezes não chega a ele sequer os direitos. Por isso que essa iniciativa do juiz lá de Sorriso, que eu não sei o nome, mas eu já faço minha deferência, a solução dele de apresentar em feiras, em reuniões de agricultores, etc., os direitos, essa possibilidade de conciliação, é sensacional. É o que nós temos que ter. Certo? Não dá para a gente imaginar só depois que interpõe uma demanda, só depois que a execução já está no seu meio do caminho. Então, me parece que a ideia da prevenção em todas as suas modalidades é o caminho que nós devemos buscar para poder fomentar de uma maneira ainda mais especial o agronegócio. Ótimo, excelente, com certeza. Vou fazer alguns comentários aqui. Nós tivemos a Liesca, que é a nossa amiga aqui de Clevelândia. Ela fez um comentário que ela se formou no curso de perícia judicial e, como bióloga, gostaria de trabalhar com advogados para ajudar na questão ambiental as pessoas. Ótimo, com certeza está dado o recado aí. Se alguém precisar de algumas perícias, está à disposição. A Heloísa também, nossa amiga e assessora do Dr. Keppen, comentou aqui que pequenos e médios produtores que são responsáveis por produzir os alimentos da cesta básica, além de ser uma política para evitar o êxodo rural. A maior parte dos jovens não tem dado sequência no trabalho no campo. Isso é um desafio, né? A sucessão empresarial no campo é complicado. Há alguns gargalos para ser superados, principalmente a questão da tecnologia, né? Questão de acesso no campo.
dar uma estrutura mais a questão escolas, etc., para você conseguir fixar o jovem no campo, né? Que muitas vezes o jovem quer vir para a cidade. Até eu vi aqui que o Daniel Galvão, meu compadre, inclusive, botou aqui que uma parceria com a Emater poderia ser um canal de acesso. Na data de hoje, eu estive reunido com, não sei se o doutor conhece, o José Estrapasson, conhecido como Borrego, em Palmas. Sim, conheço. E ele, salvo engano, foi da Emater, se eu não estou enganado. E eu conversei com ele hoje, eu estou enviando para ele hoje todo o projeto do Sejusc Agro, para ele me colocar em contato com o pessoal da Emater. Excelente, com certeza essas parcerias são fundamentais. Porque a gente tem que chegar nos agricultores, a gente tem que chegar neles. Sim, não adianta a gente ficar nos gabinetes, nos escritórios. Não adianta. Nós temos que ir até lá e veja, eu mesmo muitas vezes pegava processos, e digo isso com toda a humildade do mundo, não tenho problema com isso não. Eu pegava processos que envolviam perda de safra, etc., e eu via com uma frieza, porque eu não tinha o conhecimento necessário de saber o que era uma perda de safra, o que era uma condição climática desfavorável e o que poderia ser feito. Hoje não, hoje muito por Palmas, por influência do conselheiro Kepp, do desembargador José Laurindo e do pessoal, o povo de Palmas mesmo, do Sudoeste, hoje a gente tem uma ideia muito mais aprofundada do tamanho do problema. Todo mundo no Brasil, então é muito mais aventureiro do que ser empresário. Porque além de tudo, como disse o doutor, você depende de condições climáticas. Né? Só quem lança uma semente no solo e torce para que ela germine de acordo com aquilo que é prometido sabe a dificuldade, né? Sim. Também eu gostaria de citar o comentário do Thiago Cortellini aqui, acho que assessor aqui do Poder Judiciário. Iniciativa pioneira, mais uma ferramenta para dirimir os impasses e, em contrapartida, desafogar a demanda processual. Com certeza, né? Eu acho que essa justiça restaurativa ela também vai ter o papel de, naquilo que puder ser resolvido extrajudicialmente ou de forma conciliada, você reduzir, né, os escaninhos, os sistemas agora de tantos processos. Né? Doutor, nós já estamos aqui quase, senão em 60 minutos cai a nossa conexão. Então eu gostaria de mais uma vez agradecer Vossa Excelência pela disponibilidade, pela garra que tem tido aí nesse projeto. Eu gostaria de agradecer também, em nome do nosso escritório e da comissão, o desembargador José Laurindo e o desembargador Kepp, que são também o desembargador Kepp, que é um entusiasta do direito agrário, até tem um projeto que ele fala da criação do Estatuto do Produtor Rural. Quem sabe a gente até convidaria ele para comentar sobre isso, alguma oportunidade, que eu acho fundamental, assim como tem o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto das Pessoas de portadores de deficiência. Eu acho que um Estatuto do produtor rural que vá além do Estatuto da Terra, eu acho que também de extrema importância. E também gostaria de agradecer a Vossa Excelência pela disponibilidade. A nossa live vai ficar gravada no YouTube, então a gente também vai compartilhar, vou compartilhar com o doutor, e estamos à disposição aí daquilo que for necessário para que esse projeto prossiga, e agradecer também a presença dos nossos telespectadores aqui. Eu acho que teve bastante audiência, é um assunto que realmente é importante a gente discutir, então, sem dúvida alguma, é fundamental a gente debater sobre esse assunto. Doutor, fique à vontade para suas considerações e obrigado mais uma vez. Obrigado, agradeço muito, doutor Paulo, parabenizo pela iniciativa, pela condução da Comissão de Direito Agrário. Não tinha visto uma comissão tão atuante assim, especialmente de Direito Agrário, nas minhas andanças por aí. Então, obrigado. Muita honra poder participar.
E de fato a gente tem que buscar soluções alternativas. O Poder Judiciário ele encontra-se no seu, no seu máximo de capacidade. Cada processo, tem o doutor Rogério Cunha, lá de Foz do Iguaçu, fala que cada processo interposto no Poder Judiciário custa ao Poder Judiciário R$ 1.800. Então nós temos que buscar diminuir reduzir esses valores e, enfim, é só com as soluções alternativas de conflito. Eu sou entusiasta da justiça restaurativa, por isso acabo Ótimo. levando para esse lado. Eu acho que é uma forma de solução. E me coloco à disposição de fazermos um outro encontro, doutor, até posteriormente à segunda-feira, que aí a gente vai começar vamos dar um pontapé inicial aí e aí vamos ver como que vai ser os andamentos, como serão Ver o os andamentos, feedback, né? o feedback. Acho que aguardando aí questão de 1, 2 meses, a gente já pode se reunir até para também ter a visão da OAB nesse sentido. Agradeço mais uma vez também Excelente, o doutor excelente. Tobeira, que é presidente da OAB Palmas. Claro, com Agradeço muito, certeza. se me permite, o doutor Cássio Teles, que me emprestou escritório, porque eu acabei vindo para Pato Branco por motivos pessoais, e aí ele me emprestou escritório para eu poder fazer aqui a live. E um presidente da OAB é uma figura sensacional, né, uma figura que eu respeito muito. E de colocar o Poder Judiciário de Palmas, né, à disposição, a gente está aí para somar. Né, e agradeço muito aí e fico à disposição. Ótimo. Mande o nosso abraço aí para o presidente da seccional. E nós estamos Não, também à ele não está aqui. disposição. Ele dispôs o escritório dele, Sim, mas ele não está sim, aqui. Mas mandarei. sim, sim, sim. Doutor, então, mais uma vez, seria isso. Muito obrigado, só temos a agradecer. E quem sabe marcamos, então, uma nova live, um novo encontro, a gente entra em contato para saber, Com talvez, as certeza. experiências, né? As experiências do Sim. Sejusc Agro, o que pode ser melhorado, o que pode ser aprimorado, ou talvez, numa oportunidade de a gente realizar algum encontro, mesmo que virtual, Claro, a gente pode até claro. fazer um painel sobre essa importância das soluções alternativas de conflitos no agronegócio. Aí o doutor já vai ter uma Perfeito. experiência e também somado ao seu estudo sobre justiça restaurativa, daria um belo painel. Perfeito. Coloco à disposição, está marcado. Então tá bem. Obrigado, doutor, mais uma vez. Obrigado. Sucesso na sua atividade jurisdicional. Igualmente, doutor. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Por que não está desligando?